uma fofoca em Brasília que a revista Veja está enrolada? Eu queria saber todo tua opinião mundo sabe sobre que a revista Veja é a folha da canalhocracia brasileira. E daí, na CPI nós vamos provar isso? Não vamos provar 300 nada. ligações, eles querem Nós convocar, temos que na educar verdade, o a imprensa. povo. Nós temos que educar o povo para saber que a revista Veja tem lado, que é a voz da canalhocracia, da plutocracia, que é ali que o baronato brasileiro explora, né, o moralismo a serviço da imoralidade. Mas isso não vamos fazer o quê? Punir a Veja? Vamos mandar para a cadeia o Tivita? Isso está errado. Mas Tá errado, fazê-lo ir ao Congresso, isso acaba sendo uma ação política, ministro. Sim, tudo bem que seja. Eu não E gosto. dá Eu não satisfação. gosto de ver o pior safado da imprensa. Eu acho que ele tem que ser denunciado assim pela imprensa. Porque esse negócio de igreja, imprensa, você começar a querer se meter, nunca deu certo na história da humanidade. Aliás, aqui no Brasil já derrubaram o Império. Nunca deu certo na história da humanidade. É só isso. Não é? E a tese de que o PT quer aproveitar esse escândalo... Vamos denunciar. E para denunciar, a gente não pode ter rabo de palha. Então, eu, por exemplo, estou processando a revista Veja. Não dá em nada, porque a justiça brasileira, em parte, tem medo dela também. Mas eu estou processando a revista Veja, estou processando a revista Época. Por quê? Porque eu não tenho rabo de palha. Mentiu contra mim, vai para o processo, mas é uma coisa civilizada. Eles vão se defender e tal. Esse negócio de constranger, eu não admiro isso. Pessoalmente, sou contra. Ministro, e a O senhor tese? sempre foi um crítico da imprensa, principalmente da imprensa paulista. Mas crítico assim, como faz a imprensa. A qual é a imprensa me origem critica e eu dessa- critico os donos da mídia. Eu acho que o jornalismo é essencial como o oxigênio para a democracia. Agora, isso não quer dizer que eu sou um idiota, que eu não sei que a grande mídia brasileira é nepotista, pertence a cinco famílias. Essa aqui que nós estamos é a única que não é nepotista, mas pertence a um culto. Eu não sei se vão cortar, mas essa é a realidade da grande imprensa brasileira. E isso é mal para o Brasil. É muito bom, porque a essa imprensa nós devemos Você não acha as que nós- mas Você- o futuro do país pede uma Você não acha imprensa que nós, mais aberta, você mais não acha livre, que mais agora a democrática. população, de uma forma geral, veja, nós estamos sendo transmitidos ao vivo aqui no R7.com. Quer dizer, nós temos acesso no mundo inteiro, nós estamos na internet, nós temos portal, todo mundo vê portal, todo mundo hoje tem o seu próprio veículo de comunicação. Se eu tiver acesso à internet, eu tenho o meu jornal, a minha rádio, o meu blog, nós todos aqui temos. a coisa tem Quer dizer, melhorado muito. Não melhorou muito, quer dizer, não Demais. tomou o monopólio Demais. da mão Eu venho de um tempo, Heródoto, e você sabe bem, mas só para partilhar com os telespectadores, em que as primeiras duas frases que eu dei aqui dava cadeia para você e para mim. Nossa, viva o Brasil. Agora, a minha preocupação não é o que está bom, a minha preocupação é o que falta fazer. Para borrar a história do mensalão que Isso é vai a ser besteira julgado. da Veja. Isso é a besteira da Veja, que é a ideia de prove lá que você é ladrão, que eu sou também, e vamos deixar disso e vamos continuar aqui no escuro. Isso é que não pode. Agora, Ciro, no meio dessa situação toda que você está colocando... A né? Veja recebe 100 milhões de reais por ano do governo de São Paulo, através de contratos de material de gráfico e não sei o que e tal. Isso é que a gente precisa dizer para o povo. Qual é a isenção que a Veja tem? Mas, Ciro, a gente também não está dizendo para o povo, né? Só aparece maracutaia. Você mesmo agora falou, o senhor trabalha o dia inteiro, aí chega de noite em casa, fulano roubou, ciclano roubou, aí tem essa confusão das empreiteiras, aí aparece uma empreiteira que está ligada com uma dúzia de governadores, aí o sujeito empresta o aviãozinho para o filho passear, e aí o outro vai não sei para onde, quer dizer... Sim. São fatos reais. Que a gente denuncie, são reais, por regra, sim. A minha grande questão é que a imprensa não aprendeu ainda aquilo que a imprensa democrática do mundo civilizado, do mundo avançado, já faz, que é separar o joio do trigo, qualificar para o cidadão a condição dele criticar e separar. Por exemplo, houve um grande escândalo quando eu era deputado federal, eu vendo por dentro a esculhambação. Eu estava comentando com o professor, o grave problema do Congresso brasileiro, especialmente da Câmara, é a produtividade. Você tem 20 mil propostas pendentes de deliberação e a Câmara consegue, nessa conversa mole do século XIX, votar 2 por semana. Então, se não começar nada novo, falta 10 mil semanas. Um ano tem 52 semanas. Isto é uma coisa grave, tem a ver com um colapso crônico, porque ali não se discute questão tributária, questão previdenciária, não se discute educação pública, saúde pública, não se discute política industrial de comércio exterior, questão de ciência, tecnologia, inovação, tudo que interessa não tem lugar ali. E se discute o quê? Bobices locais, paroquiais ou triviais, ou Interesse delegacia lobby, de polícia e tal. Um belo dia explode um grande escândalo, o Fernando Rodrigues, meu amigo, né, ele que me perdoe, achou que ia ganhar o Pulitzer. Né? Aqui não é o Pulitzer, é o prêmio ESSO, ainda existe? Não? É, prêmio Né? ESSO existe. De uma reportagem denunciando os deputados indo para o estrangeiro com a família, passear. Né? Aí qual é a manchete? Congresso gasta 50 bilhões, sei lá quanto, levando para dentro para passear. Não é o Congresso. Eu disse para ele, Fernando, fui lá conversar com ele, Fernando, se isto fosse o elemento ajuizador de quem é decente e quem não é,
e eu sei que não é, mas vamos aceitar para argumentar que viajou com parente para o estrangeiro 2 vezes em 4 anos, é pilantra. Vamos aceitar para argumentar. Não viajou, não é. Ah, se fosse, era muito bom. Né? Então, veja bem, 47% eu mostrei para ele, eu fiz o levantamento, mostrei, 47% viajou 2 vezes ou mais com parente. Então, tem 47%. 53% não viajou. Qual é a diferença dessa notícia? A notícia é a seguinte, no bar, na bodega, o cidadão ali que está na Câmara, diz assim, está vendo aí o negócio de pilantra lá em Brasília, tudo viajando. Aí o outro lá diz assim, o meu não. Eu peguei lá a lista, estava no jornal, o seu viajou, o meu não. Aí você salva o sistema, salva a crença na democracia e qualifica a necessidade do povo escolher. Você acha que, só um detalhe, você está na oposição ou está na situação? Não, eu sou o mais oposicionista dos assuntos. Até agora só ouvi você criticar o governo. Como não tem oposição no Brasil, eu estou fazendo um trabalho. Mas na hora que o Brasil correr um risco de retrocesso, não duvidem que eu estou com a Dilma. Não estou falando disso, mas estamos falando que só ouvi crítica agora, a política... A política está errada. Ela é melhor do que era, muito melhor, mas está errada. Ela é melhor porque era, por quê? Porque eu gosto do Lula? Não, eu gosto demais do Lula. Mas não é por isso, é porque o salário mínimo, quando o Lula tomou posse, equivalia a $76, hoje equivale a 330. Também graças ao câmbio desvalorizado. Sim, não pouco importa. Eu já estou criticando o câmbio aqui, mas se você desvalorizar 20%, o salário mínimo ainda vale 4 vezes o que valia o do Fernando Henrique. Ponto final. E as pessoas compram pão, não compram dólar, mas compram pão que é trigo, que é dólar. Andam de ônibus, andam de metrô, que é diesel, é eletricidade, que é câmbio, que é dólar. Então, a proporção dos salários na renda nacional é a melhor da história. O poder de compra do salário mínimo é o melhor da história. Então, assim, eu sou capaz de defender, mas o que é bom não precisa de explicação. Um espaço precioso desse, né, que não existe na imprensa brasileira, que vive da futrica, vive da coisinha, da miudice, não deixa o povo entender onde é que a andorinha dorme, tem que ser aproveitado para a gente discutir os problemas. Eu cheguei agora há pouco de Brasília e lá, para variar, né, não se fala de outra coisa a não ser da CPI do Cachoeira. Sempre tem que ter uma crise, um negócio quente. Eu queria saber do senhor o que essa CPI pode dar, né, que prejuízos pode eventualmente trazer para o governo ou para a oposição, porque todo mundo está se perguntando isso. Ela começou parecendo que a turma do deixa disso está tendo sucesso. Porque é inacreditável que o PT tenha entrado numa esparrela dessa, na minha opinião. Quer dizer, de novo, eu sou adversário do PSDB, aliado do PT, mas espera aí. O PT, no governo, incensar uma CPI é a primeira vez na história que eu assisto. Eu tenho 32 anos. Porque geralmente o governo tem... Não, o governo não pode ter o gerizo de oposição. No mínimo, você deriva energias. No mínimo, você comove a sociedade. Você imagina o que é? O povão saindo de casa 4 horas da manhã, 2 horas de ônibus para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, um terceiro expediente, ninguém paga nada para ele, saúde não presta, tiro, bala perdida, não sei o quê. Quando chega o cara para repousar um pouquinho, ligar a televisão, então me roubo de milhão dos engravatados e canalistas, então rouba você, que o outro rouba também, o PSDB é ladrão, o PT também é. Estão conseguindo provar para a sociedade brasileira que é tudo igual e não é. Então, veja bem, o lado do deixa disso começou a funcionar. Pode ser que funcione, é da tradição brasileira, e neste caso especialmente, não há o que investigar pela CPI. O Ministério Público já fez, o Judiciário já fez, o Demóstenes está cassado, assim, falta só o protocolo, né? O Cachoeira já está preso, o da Delta já pediu para ir ali na casinha. Então, a quem interessa essa CPI? Na minha opinião, o PT achou que tinha achado o santo grau de provar que o PSDB é ladrão. E aí o PSDB disse assim, então vamos achar a parte que toca ao PT desse escândalo. Aí pegaram essa Delta, já um bocado de petista enrolado, diz que o Zé Disseu tem recibo dentro dessa, de novo. Não é possível uma coisa dessa. Né? Mas não é só isso, quer dizer... Não, agora, pode não dar nisso. Pode dar numa coisa pior. O PSDB envolvido e tal, mas uma parte do PT importante está querendo também investigar a imprensa. Pela primeira vez... Mas investigar a imprensa numa CPI do Cachoeira só porque